O desespero de Roberto é quase palpável, enquanto ele observa os médicos correndo pelos corredores do Hospital das Clínicas, em São Paulo, tentando salvar a vida de sua filha, Júlia. Ela estava internada há dias, e até agora ninguém conseguia entender o que realmente tinha. A doença de Júlia parecia misteriosa, escapando a todos os exames e respostas fáceis. O ambiente no hospital era caótico, profissionais entrando e saindo sem parar. E Roberto sentia a cada minuto o medo crescendo no peito. Foi nesse cenário que surgiu um menino magro, de cabelo desalinhado e roupa simples. O garoto, chamado Caio, apareceu do nada no meio de toda aquela confusão, aproximando-se de Roberto com uma segurança desconcertante para alguém tão jovem. Sem rodeios, Caio afirmou que sabia como ajudar Júlia. Aquilo fez Roberto se sentir ainda mais incrédulo, misturando uma pontinha de esperança ao cansaço de tantos dias sem respostas. A diferença entre o terno alinhado de Roberto e a simplicidade de Caio era gritante, mas algo no olhar intenso do menino o fez hesitar na hora de buscar a ajuda de um segurança. Quando Caio revelou detalhes íntimos sobre o quadro de Júlia, coisas que ninguém fora da família poderia saber, Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés. Pela primeira vez, se abriu para a ideia de que a solução podia vir de onde ele menos imaginava. Caio começou a falar com uma calma impressionante, explicando detalhes que deixaram Roberto sem palavras. Ele descreveu exatamente como Júlia tinha começado a passar mal, citando sintomas que nem todos os médicos haviam notado. Disse que, durante um passeio da escola no Parque do Ibirapuera, Júlia bebera água de uma garrafinha diferente, que ninguém sabia de onde tinha vindo. Só esse detalhe já deixou Roberto arrepiado, pois a escola nunca tocou nesse episódio e apenas a família comentara em casa sobre a tal garrafinha misteriosa. A cada informação precisa que Caio trazia, as defesas de Roberto iam se desfazendo. Aquela sensação de proteger a filha a qualquer custo agora dava lugar a um sentimento confuso. Será que aquele menino tinha um dom? Caio tirou o olhar do chão e garantiu que a doença de Júlia não era autoimune, como alguns médicos suspeitavam, mas resultado de um remédio novo no mercado, usado sem que ninguém se desse conta do risco. Ele ressaltou que os médicos estavam apenas tentando ajudar, não havia erro deles, e sim algo mais fundo. Foi aí que Caio soltou o nome de Rosa, uma ex-enfermeira do hospital. Segundo ele, Rosa tentou alertar sobre o perigo do medicamento, mas acabaram calando sua voz. Para Roberto, aquilo virou um chamado urgente. Precisava agir, investigar e descobrir de verdade o que estava acontecendo com Júlia. A proposta de Caio deixou Roberto inquieto. O menino sugeriu que eles fossem juntos até a casa de Rosa, a ex-enfermeira, que morava na zona leste de São Paulo, antes que ficasse tarde demais para ajudar Júlia. Acostumado a resolver tudo por conta própria e a ter sempre o controle das situações, Roberto sentiu um frio na barriga pensando em seguir um garoto desconhecido em uma cidade como aquela. Por outro lado, a precisão das informações de Caio e o olhar sincero davam uma certa confiança, como se ele realmente soubesse do que estava falando. A dúvida tomou conta por alguns minutos. Roberto pensava no tempo apertado, na vida da filha em risco e no quanto o mundo ao redor parecia fugir ao seu controle. Ele sabia que, se quisesse mesmo chegar à raiz do problema, precisava fazer algo fora do habitual. Depois de uma breve hesitação, respirou fundo e decidiu arriscar. Aceitou o convite de Caio, tentando ignorar o medo e se agarrando à esperança de que aquilo pudesse ser a chance que Júlia precisava. Juntos, eles saíram do hospital e pegaram um ônibus para o bairro de Rosa. Enquanto atravessavam avenidas movimentadas e viadutos,
Roberto percebeu que aquela caminhada o afastava não só do seu mundo de negócios, mas também o aproximava de uma verdade que nunca tinha imaginado encarar. O ônibus apertado que levava Roberto e Caio até Vila Prudente não era nada parecido com os carros confortáveis a que o empresário estava acostumado. Sentado ao lado da janela, tentando não pensar no terno amassado e no calor abafado do veículo lotado, Roberto se deu conta de que, ali, ninguém o reconhecia ou se importava se ele tinha dinheiro e influência. Aquela sensação de anonimato era estranha, mas de certa forma tirava um peso dos ombros dele, pois tudo o que importava, naquele momento, era encontrar uma saída para salvar Júlia. Enquanto passavam pelos bairros, Caio foi abrindo o jogo sobre sua própria vida. Contou como perdeu a mãe ainda pequeno, o tempo difícil em abrigos e como aprender a confiar mais em suas próprias observações do que nas promessas dos adultos. Falava das dificuldades com uma naturalidade que surpreendeu Roberto, demonstrando uma resiliência rara para alguém de sua idade. Aos poucos, o empresário começou a prestar atenção não só no que Caio dizia, mas também na forma tranquila como lidava com os problemas. Naquele trajeto, Roberto percebeu que, embora as realidades deles fossem distantes, havia algo parecendo igual. Os dois conheciam a solidão e tinham dentro de si um desejo enorme de cuidar de quem amavam. Quando Roberto e Caio finalmente chegaram ao pequeno apartamento de Rosa, foram recebidos com uma cautela quase automática. Rosa, com os olhos desconfiados e o corpo meio virado para a porta, não parecia disposta a conversar com desconhecidos. Apesar disso, Caio mencionou rapidamente os sintomas de Júlia. Só de ouvir a descrição, o rosto de Rosa mudou. A desconfiança deu lugar à preocupação, e logo ela pediu que ambos entrassem. Dentro do apartamento, o clima era de urgência. Rosa explicou que vinha colecionando casos parecidos havia meses. Mostrou uma pasta cheia de anotações, nomes, datas, exames e detalhes das reações adversas, tudo muito bem organizado. Segundo ela, pelo menos 20 situações semelhantes tinham acontecido com crianças que receberam o mesmo remédio novo no hospital. Ela contou que tentou alertar colegas, médicos e diretores, mas ninguém estava disposto a ouvir. O sangue de Roberto ferveu. Ele folheou os papéis, reconhecendo entre os nomes das empresas envolvidas a logo familiar da Mega Pharma, farmacêutica do grupo empresarial ao qual ele mesmo presidia, o Grupo Nova Visão. Cada página virada parecia aumentar o peso que ele sentia nos ombros. Foi ali que entendeu que não era só a vida de Júlia que estava em jogo, mas a responsabilidade por não ter percebido os riscos escondidos dentro do próprio negócio. Quanto os papéis que Rosa entregou bem guardados, Roberto voltou ao Hospital das Clínicas, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação nova. Assim que chegou, procurou imediatamente os médicos responsáveis pelo caso de Júlia e exigiu a suspensão do uso do remédio suspeito. Não foi fácil. O Dr. Alceu, chefe da equipe médica, tentou argumentar que não existiam provas oficiais e que o protocolo exigia respeito ao tratamento vigente. Mas Roberto, acostumado a negociar com diretores de empresas, manteve a postura firme. Disse que, a partir daquele momento, só permitiria a continuidade dos cuidados se uma equipe independente revisasse tudo. Chocada com a virada de postura do empresário, parte da equipe hesitou, mas Roberto deixou claro que não recuaria. Chamou outros especialistas, insistiu nos exames e ficou junto de Júlia o tempo todo. Do corredor, Caio assistia tudo. Dava para ver nos olhos dele um respeito crescente por Roberto. Agora, um homem que não deixava mais o medo ser seu guia. Essa coragem, porém, começou a chamar a atenção de pessoas influentes. Telefonemas suspeitos chegaram para a direção do hospital.
gente poderosa, querendo saber por que estavam mexendo em decisões de um grupo tão grande como a Nova Visão. O clima ficou tenso, mas, mesmo assim, o laço entre Roberto e Caio só ficou mais forte conforme a luta pela verdade ganhava um novo significado para os dois. Enquanto o hospital seguia num clima de tensão, Roberto permaneceu ao lado de Júlia, acompanhando cada exame e cada movimentação da equipe. Sabia que chamar a atenção de gente poderosa podia trazer consequências, então, mesmo sentindo uma gratidão enorme por tudo que Caio tinha feito, pediu que o menino se afastasse por um tempo. Explicou, com o máximo de cuidado, que agora era perigoso aparecer tanto pelo hospital ou entrar em contato direto, pois sentia que alguma coisa estranha poderia acontecer. Caio não gostou nada da ideia. Ficou parado ali, de cabeça baixa, com aquela expressão de quem teima mesmo sem dizer palavra. Antes de sair, tirou um pedaço amassado de papel do bolso e anotou o telefone antigo da tia-avó, dizendo que era para qualquer emergência caso fosse mesmo necessário. Os dias que vieram em seguida pareciam uma mistura de angústia e alívio. A equipe independente convocada por Roberto trabalhou rápido. Eles confirmaram a suspeita que Caio e Rosa levantaram. O remédio tinha, sim, um composto perigoso para crianças como Júlia, que tinham uma predisposição genética específica. Assim, trocaram o tratamento e, pouco a pouco, Júlia começou a dar sinais de melhora. Apesar dessa nova esperança, Roberto não conseguiu relaxar totalmente. O clima pesado nos corredores e os olhares atravessados deixavam claro que o perigo ainda rondava, mesmo com as novas respostas. O sumiço de Caio aconteceu de uma hora para outra, pegando Roberto totalmente desprevenido. Ele estava no hospital, revisando uns relatórios, quando recebeu uma ligação de Rosa. Do outro lado da linha, ela avisou aflita que Caio não tinha aparecido nem dado notícias desde o dia anterior. De início, Roberto tentou não entrar em pânico, pensando que o menino poderia só estar se escondendo por cautela, como ele havia sugerido, mas logo percebeu que a preocupação de Rosa era séria e que talvez Caio tivesse se tornado um alvo real para quem queria abafar aquela história do remédio. Sem perder tempo, Roberto colocou seus contatos e recursos para funcionar. Pediu ajuda para conhecidos, procurou gente especializada em localizar crianças desaparecidas e até pressionou órgãos públicos para agirem depressa. Porém, esbarrou em cada tentativa na burocracia, nos protocolos lentos e na sensação clara de que meninos como Caio, vindos de famílias sem respaldo, acabavam invisíveis para muita gente. Rosa chegou a ir em alguns abrigos, conversou com outras crianças, mas ninguém tinha pistas de onde Caio poderia estar. Em meio à ansiedade, Roberto sentiu um vazio enorme. Era diferente das negociações complicadas das empresas. Ali, ele estava frente a frente com um sistema falho, e sua influência parecia pequena diante da dura realidade de tantas crianças desaparecidas no Brasil. Sem alternativas, Roberto decidiu buscar ajuda fora do círculo habitual. Lembrou de Ana, uma jornalista investigativa conhecida por expor alguns dos maiores escândalos de saúde pública já vistos em São Paulo. Marcou um encontro discreto num café do centro, levando consigo todos os documentos que reunira graças a Rosa. Assim que mostrou as provas, Ana ficou impressionada não só com a gravidade do caso, mas também com a postura de Roberto em arriscar o próprio nome e patrimônio para enfrentar um problema tão sério, ainda mais considerando que estava mexendo com a própria empresa. Entre xícaras de café e conversas baixas, os dois começaram a montar uma estratégia. Ana explicou que soltar a notícia assim, de qualquer jeito, poderia atrair ainda mais perigo para Caio.
Eles combinaram cuidar primeiramente de garantir informações sobre o paradeiro do menino, usando seus contatos na imprensa e com ONGs que trabalham com crianças desaparecidas, mas tudo feito com muito sigilo. Ao mesmo tempo, Ana prometeu investigar fundo, sem entregar fontes ou detalhes que pudessem prejudicar Caio. Roberto, sentindo um novo senso de responsabilidade depois de tudo, se comprometeu a criar um instituto independente para fiscalizar medicamentos. Convidou Rosa para liderar a ideia, dizendo que só pessoas como ela, com coragem de enfrentar o sistema, poderiam fazer a diferença de verdade. Enquanto isso, no Hospital das Clínicas, Roberto continuava atento a tudo que se passava ao redor de Júlia. Numa tarde meio caótica, uma equipe médica entrou no quarto trazendo papéis e falando com pressa sobre um novo tratamento experimental que prometia resultados rápidos. Roberto estranhou o entusiasmo e começou a fazer perguntas. Logo percebeu que aquele protocolo tinha patrocínio direto da Mega Pharma, a mesma empresa por trás do medicamento que quase tirou a vida de Júlia. O argumento dos médicos, liderados pelo Dr. Alceu, era de que era uma oportunidade única, um avanço científico. Mas Roberto não caiu na conversa e deixou bem claro, com voz firme, que não aceitaria ver a filha virar cobaia de novo, especialmente por interesses de uma farmacêutica envolvida no escândalo. A situação ficou insustentável. Os médicos tentaram convencê-lo com explicações técnicas e até ameaçaram acionar a diretoria do hospital. Mas Roberto já tinha tomado sua decisão. Decidiu transferir Júlia imediatamente para um hospital particular de confiança em outro bairro de São Paulo, onde os protocolos fossem revistos do zero por profissionais sem ligação com a Mega Pharma. O clima lá dentro esquentou de verdade. Parecia que cada porta fechada era um aviso. Ainda assim, Roberto se manteve firme, enfrentando comentários atravessados e olhares gelados, decidido a proteger a filha custasse o que custasse. Naquela noite, enquanto tentava organizar a transferência de Júlia e já exausto com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era Luísa, amiga de Caio desde os tempos em que os dois dividiram abrigo. Ela estava ofegante e falou baixo, com medo de alguém ouvir. Contou que, antes de desaparecer, Caio comentou que tinha ouvido uma conversa estranha entre o Dr. Alceu e duas outras pessoas no corredor dos fundos do hospital. Eles falavam sobre se livrar de certos papéis e documentos que poderiam complicar muita gente grande. Luísa explicou que Caio entrou escondido no hospital justamente para tentar achar provas contra Alceu, depois que percebeu que as conversas aumentaram quando a história do remédio veio à tona. Essa informação trouxe uma mistura de desespero e urgência. Roberto acionou imediatamente Eduardo, seu advogado, e também ligou para o delegado Marcos, da Polícia Federal, detalhando todo o contexto. O desaparecimento de Caio, os documentos que estavam para ser sumidos e a ligação clara com o escândalo dos remédios irregulares. Com tudo isso, a polícia montou uma operação em tempo recorde. Os agentes correram para o hospital, determinados não só a encontrar Caio, mas também garantir que as provas que ele tentava proteger não fossem destruídas de vez, mudando assim os rumos daquele caso complicado. Enquanto os policiais montavam a operação e toda aquela correria acontecia nos bastidores, Roberto sentia o coração apertado. Ele tentava se manter forte, mas era difícil segurar a ansiedade ao imaginar Caio escondido em algum canto escuro do hospital, assustado e sozinho, tentando proteger uma verdade que poderia salvar muitas crianças. No meio desse turbilhão, Júlia começou a dar sinais de melhora. Na manhã seguinte, acordou mais disposta e, mesmo ainda fraca, conseguiu sorrir para o pai. Durante uma conversa tranquila, ela lembrou de Caio. Falou do menino que não tinha obrigação nenhuma, mas fez de tudo para ajudá-la. A voz de Júlia estava cheia de gratidão e carinho.
mas ela nem imaginava o tamanho do risco que Caio estava correndo naquele exato momento. Roberto sentiu um nó na garganta. Acabou prometendo ali, olhando nos olhos da filha, que iria encontrar Caio e trazê-lo ao hospital para que eles se vissem de novo. Era uma daquelas promessas que nascem sem planejamento, mas que ganham um peso enorme quando a vida aperta. Agora, não era só por justiça que ele lutava, mas também por Júlia, por Caio e por todas as outras crianças que dependiam de coragem e de alguém que realmente se importasse com elas. Esse compromisso virou a força que faltava para Roberto continuar mesmo em meio ao caos. A noite foi longa, dessas que parecem não passar nunca. Roberto mal conseguiu fechar os olhos. Entre ligações com a equipe policial, atualizações de Eduardo sobre os próximos passos e as mensagens de Ana, que fazia plantão para cobrir tudo de perto, ele só pensava em como cada detalhe podia ser decisivo. A transferência de Júlia foi feita sem levantar suspeitas, com o máximo de cuidado. Um carro discreto, com uma equipe médica de confiança, levou a menina para um hospital particular em Moema. A equipe antiga nem teve tempo de perceber o que estava acontecendo, e isso trouxe um certo alívio para Roberto, apesar da tensão constante. Enquanto esperava, a cabeça de Roberto era um turbilhão. Lembrava dos primeiros dias em que deixou passar sinais de que algo estava errado na empresa, das noites em que pensou em desistir de mexer naquele vespeiro. Mas agora não havia mais volta. Proteger Caio e garantir o futuro de Júlia se transformaram em prioridade absoluta. O barulho das viaturas se preparando do lado de fora do hospital só aumentava o medo de que alguma coisa pudesse sair errado, mas ao mesmo tempo mostrava que ele não estava sozinho. Mesmo sabendo que sua vida e sua reputação podiam mudar de vez, Roberto tinha certeza de que estava fazendo o que era certo. Foi já quase de manhã que o telefone de Roberto finalmente tocou, trazendo a notícia pela qual ele estava esperando. Com o coração na mão. Do outro lado da linha, o delegado Marcos, sem rodeios, informou que Caio tinha sido encontrado. O menino estava trancado numa sala de arquivo nos fundos do hospital, desidratado e assustado, mas vivo. Ainda encontrou forças para esconder junto com ele uma pasta cheia de documentos que comprometiam de vez a Mega Pharma. Esses papéis tinham memos internos, diálogos impressos, até e-mails, comprovando que a empresa sabia dos riscos do medicamento e preferiu abafar os alertas ao invés de corrigir o erro. O sentimento de alívio que tomou conta de Roberto veio junto com um cansaço daqueles de semanas acumuladas, mas dessa vez tinha o peso de um capítulo encerrado. Enquanto Caio era acolhido por assistentes sociais e levado para fazer exames, a polícia agiu rápido. Executivos da Mega Pharma e funcionários do hospital envolvidos foram presos. A fraude explodiu na mídia pouco depois, e Ana já começava as primeiras reportagens contando tudo com nomes, datas e provas. Mesmo com a sensação de justiça se aproximando, a verdade é que Roberto e Caio carregavam marcas profundas. Passaram juntos algo que ninguém esquece fácil e sabiam que a luta por justiça ainda traria cicatrizes. As reportagens de Ana dominaram todos os noticiários naquela semana. Não demorou para verem o rosto de Caio estampado em jornais e na internet, contando não só o que ele passou, mas também a coragem de um menino que, mesmo sem família por perto, arriscou tudo para garantir que a verdade viesse à tona. O Brasil inteiro ficou comovido com a história. Caio virou símbolo de força e resiliência, sendo convidado até para programas de televisão ao lado de Júlia, agora já recuperada e cheia de disposição novamente. O reencontro entre eles no hospital foi um daqueles momentos que até quem só assistia pela tela sentia a emoção.
Júlia abriu um sorriso de orelha a orelha quando viu Caio entrando no quarto, e mesmo ainda meio tímido, ele retribuiu o abraço dela, com lágrimas nos olhos. Eles conversaram por horas, rindo das próprias aventuras e relembrando detalhes que, para outros, poderiam parecer pequenos, mas para eles tinham um significado gigante. Ao lado, Roberto conversava com Patrícia, já fazendo planos concretos para construir um instituto voltado à proteção de crianças em situação de risco, com o compromisso de dar apoio e lutar pela transparência dentro dos hospitais. Para eles, nada seria como antes, mas existia uma vontade enorme de transformar toda aquela dor em mudança real. O escândalo exigiu mudanças profundas dentro da Megafarma. Praticamente toda a diretoria antiga foi afastada em poucos dias e vários dos executivos responderam criminalmente pelas irregularidades. Uma equipe nova, escolhida com o compromisso real de ética e responsabilidade, assumiu a gestão, determinada a passar um pente fino em cada medicamento, contrato e procedimento da empresa. O prejuízo financeiro foi gigante, com ações despencando na bolsa e clientes antigos cancelando contratos quase de uma hora para outra. Mesmo assim, Roberto sentia que pela primeira vez estava fazendo o que era certo, sem se preocupar só com os números. Essa experiência mexeu com toda a forma como ele enxergava o mundo dos negócios. Lucrar não fazia mais sentido se no caminho vidas fossem desprezadas. Ele começou a valorizar mais as pessoas, o diálogo com pacientes, médicos e funcionários do que qualquer relatório cheio de cifras. Do lado de casa, Júlia também se transformou. Inspirada pelo que viveu e pela amizade com Caio, ela resolveu contar sua história em um blog, relatando tudo o que passou no hospital e alertando outras crianças sobre direitos e segurança com os remédios. Em pouco tempo, virou referência, recebendo mensagens de apoio do Brasil inteiro, e percebeu que, dando voz à própria experiência, podia ajudar muita gente a não passar pelos mesmos sustos. Com o avanço da investigação, a equipe do delegado, Marcos encontrou provas de que aquele esquema da Megafarma ia muito além do remédio que quase custou a vida de Júlia. Outros medicamentos, com nomes diferentes, mas manipulações parecidas, também foram parar nas prateleiras dos hospitais ao longo dos últimos anos. Isso só aumentou o peso na consciência de Roberto, embora ele soubesse que, a essa altura, estava fazendo tudo o que podia para corrigir o erro. O escândalo cresceu ainda mais, mobilizando autoridades, associações de médicos e até sendo tema de debate na Câmara dos Deputados, em Brasília. No meio desse turbilhão, Marcos chamou Roberto para uma conversa mais delicada. O delegado contou que a família de Caio, depois de ser procurada pelo Conselho Tutelar, não tinha mostrado sinal de que queria ou poderia reassumir a guarda do menino. Diante disso, havia a possibilidade legal de que Caio fosse acolhido por outra família. Roberto ficou surpreso com o convite, respirou fundo e, sem planejar, sentiu o coração bater diferente. Era como se toda aquela história tivesse levado naturalmente para esse ponto, em que acolher Caio deixou de ser só uma ajuda emergencial e passou a ser uma escolha real, algo bonito e significativo. Pensou em Júlia, na amizade dos dois, e percebeu que talvez fosse mesmo o momento de construir uma família de um jeito novo. Roberto sabia que aquela conversa exigia calma e sinceridade. Sentou ao lado de Caio no banco do parque perto do hospital, esperando o momento certo para falar. Explicou ao menino que, caso ele quisesse, poderia passar a fazer parte oficialmente da família deles. Fez questão de dizer que não era para esquecer o passado ou fingir que nada havia acontecido, mas sim abrir um novo capítulo com quem estava disposto a caminhar junto.
Perguntou sobre Patrícia, já que Caio sempre falava da importância dela nos dias mais difíceis. Garantiu que ela continuaria sendo parte da vida dele, mesmo com a nova família. Quando contou para Júlia, a resposta foi imediata. Ela pulou de alegria e disse para o pai que Caio já era quase um irmão, só faltava papel passado. A alegria dela deixou o menino mais confortável e ele ficou um tempo pensando, olhando para as árvores do parque e ouvindo os passarinhos. Depois, respirou fundo e, emocionado, disse que aceitava sim, mas só se pudesse participar das atividades do novo instituto. Queria ajudar outras crianças, usar sua experiência para fazer diferença como tanta gente fez por ele. Roberto sorriu. Apertou a mão de Caio e sentiu que aquela era uma promessa de começo, feita com muito respeito e esperança. A mudança para a nova casa mexeu bastante com Caio. Por mais que o quarto fosse aconchegante e a rotina tranquila, ele demorou pouco para se acostumar com tanta estabilidade. Às vezes, ainda acordava no meio da noite assustado, imaginando que algo ruim poderia acontecer de repente, como tantas outras vezes em sua vida. Mas toda vez que olhava para o lado e via Júlia ali, disposta a escutar ou arrancar uma risada dele antes do café, a sensação de pertencimento aumentava um pouco mais. Patrícia também aparecia para acompanhar as tarefas do instituto e, sem nunca forçar a barra, sempre lembrava a Caio que ele podia confiar na nova família e nos amigos ao redor. Juntos, eles participaram da inauguração do instituto, que foi batizado de Instituto Caio dos Santos. Todo mundo ficou emocionado quando anunciaram o nome. O lugar começou oferecendo oficinas culturais, rodas de conversa e um programa de vigilância participativa, feito especialmente para proteger e escutar jovens de bairros carentes do país. Em pouco tempo, o Instituto virou exemplo e referência para outras cidades. Caio se envolvia em cada atividade, conversando com adolescentes, compartilhando sua história, ajudando quem precisava de uma chance. A cada conquista, sentia que o passado difícil não era mais só uma sombra, mas parte da força que mostrava o quanto podia ir além. Quando completou 1 ano desde o dia em que tudo começou, parecia que cada detalhe daquela crise tinha deixado uma marca diferente em todos. O escândalo ainda era assunto em reuniões e palestras sobre saúde pública pelo Brasil, servindo de alerta e inspiração para mudanças reais em regras e práticas. Roberto, longe de voltar para cargos altos em empresas, preferiu ficar de vez na liderança do Instituto Caio dos Santos. Seu dia a dia ficou mais leve, dividido entre as reuniões do Instituto, partidas de futebol improvisadas com Caio e Júlia no pátio e um café passado na mesa de casa, enquanto escutava novas ideias para projetos. A relação entre Caio e Júlia virou coisa de irmãos mesmo. Eles tinham as próprias piadas, se apoiavam nos dias difíceis e sabiam que podiam confiar um no outro para tudo. Para Caio, isso era prova de que, apesar de todas as voltas que a vida deu, era possível criar laços verdadeiros a partir de gestos simples e sinceros. Numa tarde qualquer, sentado na varanda, ele percebeu como o simples ato de Roberto ter parado para ouvi-lo meses atrás, não salvou só Júlia, mas abriu portas para muitas outras crianças. O orgulho era discreto, mas a certeza ficou. Escolhas corajosas e feitas com o coração realmente mudam histórias e apontam caminhos para um futuro melhor.